considerar tudo como perda e refúgio por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo e ganhar Cristo. A primeira parte da mensagem será a respeito de considerar tudo e conhecer Cristo. Mas há um encargo específico sobre ganhar Cristo. Então, quando chegarmos ao final desta mensagem, haverá uma decisão que precisamos tomar. Uma questão será apresentada a vocês pelo Senhor. E a sua decisão mudará tudo de agora até o Senhor voltar. Porque isso envolverá a questão de ganhar Cristo. Então, logo no início, quero ler para vocês duas coisas que vão nos ajudar a ter um entendimento adequado da palavra ganhar. Há três aspectos que temos de ver, ou três caminhos. Ganhar é obter ou garantir. Isso é ganhar algo. Você tem de obter algo de Cristo e tem de garantir esse aspecto de Cristo. E ganhar é o aumento de alguma coisa. É necessário que seja um aumento vivo. E alcançar ou chegar a um destino desejado. E isso virá a nós, será inscrito em nós. Queremos alcançar, queremos chegar a um destino desejado. E então seremos santos, vencedores, maduros em vida, edificados no corpo, sendo parte da noiva. E então, de uma maneira muito calma, há 6 afirmações aqui a respeito de Cristo ser ganho por nós, para que tenhamos uma visão geral da mensagem e do seu âmago. Cristo nos ganhou para que nós o ganhemos. Vou repetir. Cristo nos ganhou, pagando um preço tremendo na cruz, para que nós o ganhássemos. A vida cristã é uma vida de ganhar Cristo. Eu aprecio essa maneira de se descrever a vida cristã. A vida cristã é uma vida de ganhar Cristo. No final de cada dia, estou falando algo muito parecido com outros aspectos de Cristo. No final do dia, Senhor, este foi um dia de te ganhar, e eu ganhei mais de ti. Crescemos em vida ganhando Cristo. Queremos crescer até a maturidade, mas o crescimento em vida está relacionado com o ganhar Cristo. Ganhar Cristo está no centro, no âmago. Não é, eu quero ser maduro, eu quero isso, quero aquilo.
mas é necessário que esteja relacionado com o próprio Cristo todo inclusivo. O grau até o qual ganhamos Cristo é o grau no qual crescemos, produzimos Cristo. A medida, o grau no qual nós ganhamos Cristo, até que ponto ganhamos Cristo, é o grau no qual crescemos, produzimos Cristo. Próximo ponto aparentemente é tão simples, uma afirmação bem curta, mas significa muito. Ganhar Cristo é uma questão de toda a vida. Posso testificar honestamente a vocês que é uma questão de toda a vida. Dia após dia, mês após mês, ano após ano, década após década. Eu vim para cá em 1966 e isso continua. E dia após dia, a nossa meta deve ser ganhar Cristo. Você não vai tomar uma decisão apenas por ter ouvido as palavras. Dia após dia, minha meta é ganhar Cristo. Quando essa luz brilhar no centro do nosso ser, e numa conversa simples, sincera com o Senhor, você diz: Senhor, eu consagro este novo dia, que seja um dia de te ganhar. Quero ganhar um aspecto teu que eu nunca conheci. Agora vamos entrar no esboço. E chegaremos a essa sessão crucial. Mas eu quero dar uma visão de outro assunto, que é, nós chegaremos ao ponto em que o Senhor deixará claro que pouquíssimos cristãos que estão realmente ganhando Cristo. Então, há uma necessidade de santos vencedores que façam isso e que sejam isso. E veremos a conexão entre ganhar Cristo ao máximo e ter uma vida vencedora. Veremos isso quando chegarmos lá. Algarismo Romano 1. E mais ainda, também considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Paulo disse: considero tudo como perda. Chegará o momento, o tempo em que qualquer coisa e tudo em você ou na sua vida até agora, que não esteja relacionado com Cristo, que você próprio tomará a decisão. Vou deixar isso para trás. Os versículos 8 a 11, uma frase longa, são como os degraus de uma escada, que nos conduzem a um ponto cada vez mais alto, até que alcancemos o topo no versículo 11. Abre aspas. Para ver se de algum modo alcanço a ressurreição extraordinária dentre os mortos. Fecha aspas. Talvez daqui a 3 semanas haja uma mensagem sobre a ressurreição extraordinária, esse versículo.
E o que motivou Cristo, o que motivou Paulo em sua experiência de buscar Cristo? Paulo considerou como perda não apenas as coisas da sua antiga religião, citadas nos versículos 5 e 6, mas todas as demais coisas. Depois que ele foi salvo, o Senhor o levou para um determinado lugar para estar a sós com ele. E sabemos muito pouco do que ocorreu naquela época, mas certamente ele compreendeu que tudo até agora é uma perda. No ponto C, há um ponto-chave. A sublimidade do conhecimento de Cristo deriva da sublimidade da sua pessoa. Queremos ter a sublimidade do conhecimento de Cristo. Esse é um começo maravilhoso, o conhecimento de Cristo. Mas isso é recebido da sublimidade da sua pessoa. Não apenas o que Cristo fez, mas a sua própria pessoa, Ele mesmo. E os próximos 5 pontos nos iluminam até certo ponto. Os judeus consideravam a lei de Deus, dada por intermédio de Moisés, a coisa mais sublime da história da humanidade. Por isso eram zelosos pela lei. Você vai para aquele país e você vai ver que os religiosos vivem exatamente para isso, dia após dia. Paulo participava desse zelo. Zelo significa que ele era realmente intenso com relação a isso. Quando Cristo lhe foi revelado por Deus, ele viu que a sublimidade, a supereminência, a suprema preciosidade, o valor sobreexcedente de Cristo excedia em muito a excelência da lei. Paulo, como homem, era um judeu que obedecia à lei ao máximo que podia. Em determinado lugar em Romanos, ele disse, eu consigo obedecer tudo, menos uma coisa que eu gostaria de ter. E ele percebeu que ele não podia ser completo ao seguir a lei. Ele não conseguia seguir a lei de maneira completa. Mas Paulo viu a sublimidade, a suprema preciosidade. Não é apenas preciosidade, é a suprema preciosidade. O valor sobreexcedente de Cristo excedia em muito a sublimidade da lei. E eu gostaria de dizer a todas as pessoas, nos seminários por toda a terra, eu me formei num desses. Agora, você tem que deixar de lado tudo que você viu, porque tudo isso é vaidade. O que você precisa ter é o Cristo todo inclusivo.
O conhecimento que tinha de Cristo resultou na sublimidade do conhecimento de Cristo. Então todos estamos enfatizando o conhecimento de Cristo. E o conhecimento de Cristo resultou nisso. Então, ponto 5, por causa disso, ele considerou como perda não apenas a lei e a religião fundada segundo a lei, mas todas as coisas. O que Paulo estava dizendo no livro que estamos estudando é que ele deixou tudo para trás. E isso agora nos introduz no centro da mensagem. Filipenses capítulo 3, versículo 8, parte B. Por causa de quem sofri a perda de todas as coisas, e as considero como refúgio para ganhar Cristo. Agora estamos na meta de ganhar Cristo. Quero ler isso novamente, com o espírito exercitado. Por causa de quem sofri a perda de todas as coisas. Há um sofrimento de certas coisas na sua alma. Você fala, eu estudei, eu fiz tudo isso que eu fiz, agora é inútil. Você deixa isso para lá, mas ainda tem algum sentimento humano ali. Sofri a perda de todas as coisas, mas Paulo, ele percebia, agora estava claro para ele que aquilo tudo era um monte de refúgio, era lixo. Por que eu vou me apegar a isso? Quando eu tenho o Cristo todo inclusivo para ser tudo para mim. Não apenas na minha vida, mas para todo sempre. Amém. Paulo sofreu a perda de todas as coisas e as considerou como refúgio. Então há esses dois lados. Ele sofreu a perda. Eu creio que muitos de vocês, quando vieram para o treinamento de tempo integral, houve a perda de alguma coisa. Houve alguma perda. E algumas pessoas, vocês não precisam dizer quem são, algumas pessoas podem ter dito para vocês, vocês indo para esse treinamento, vocês vão ficar atrás das pessoas da sua idade. Eles vão estar bem na tua frente. Vocês tiveram que pagar um preço para estar aqui. Mas quando você considera o que passou, especialmente no finalzinho, quando você está se formando, você dirá, tudo isso, tudo que eu deixei era lixo. E então você perceberá que enquanto você está se formando, o Deus da bênção te abençoou em todos os aspectos da sua pessoa e do teu viver, e te abençoará até você ser arrebatado. A expressão por causa de, que também pode ser traduzida por amor de, é usada 3 vezes nos versículos 7 e 8. 2 vezes antes de Cristo e uma antes de a excelência do conhecimento de Cristo. Ainda não estamos no pico, estamos subindo pouco a pouco, escalando uma montanha. Quando estivermos no pico, a visão será algo que jamais vimos.
Cristo está em contraste com a lei, com o zelo pela lei e com a justiça na lei. Tentamos obedecer a lei de todas as maneiras. E aí Paulo percebeu que, agora percebemos que Cristo está em contraste com a lei. É por isso que ele tomou essa decisão que muda a vida. A excelência do conhecimento de Cristo e o próprio Cristo estão em contraste com todas as coisas e com a lei. Estou falando do mesmo assunto sob um outro ângulo, outro ponto de vista. A excelência do conhecimento de Cristo, a sublimidade do conhecimento de Cristo e o próprio Cristo estão em contraste com todas as outras coisas ao Senhor. Por causa de Cristo e da sublimidade do conhecimento de Cristo, Paulo desistiu da lei, do seu zelo por ela, da justiça da lei e de todas as demais coisas. E isso indica que Cristo e a sublimidade do conhecimento de Cristo são muito superiores à lei e a todas as coisas. O próprio Cristo e do nosso lado a sublimidade do conhecimento de Cristo são muito superiores à lei e a todas as coisas. Dois, ainda estamos subindo. A palavra refúgio se refere a escória, detritos, imundícia. Quando eu entendo escória, detritos, então eu fui ver o significado. Isso são as partes mais inúteis de qualquer coisa, imprestáveis. Você percebe que são imprestáveis essas coisas. Você precisa ter uma visão adequada de certas coisas. Elas são inúteis. Há um irmão que esteve aqui no treinamento de tempo integral, talvez 25 anos atrás, e ele não era formado em nenhuma universidade, nenhuma faculdade, mas, para ser honesto, ele era um gênio. E havia uma irmã que também era compatível. Depois que eles se formaram, eles se casaram. E aí voltaram à sua localidade. Então, alguns amados santos falaram para ele, por que você não vai para a universidade para ganhar um diploma? Então ele teve uma comunhão e ele veio ter comunhão comigo, queria ouvir uma palavra honesta da minha parte. Eu falei para ele, não desperdice o seu tempo na sua situação, você não vai receber benefício nenhum em ir para a universidade. Simplesmente continue a aprender e a conhecer Cristo com essa capacidade criada por Deus que está em você. Então, a cada 3 ou 4 meses, nós conversávamos um com o outro para saber como ele estava se desenvolvendo.
Não apenas ele, mas alguns que se formaram. Então, o refúgio se refere à escória, aos detritos, à imundícia, aquilo que é jogado aos cães. Esse era o sentimento de Paulo. Isso aí é lixo, joga para os cachorros, para os cães. Embora o seu pet, os seus cachorrinhos, eles comem uma comida boa, mas isso aqui era comida de cão, refúgio, não há comparação entre tais coisas e Cristo. Isso será um aprendizado, uma experiência. E você então poderá comparar as coisas com Cristo. Isso comparar com Cristo, aquilo com Cristo. Esse tipo de ensino, de ensinamento em contraste com Cristo. Porque estamos todos familiarizados com estas palavras, mas precisamos que elas se tornem reais para nós. O Cristo todo inclusivo, todo inclusivo. 3. Conhecer Cristo não é meramente ter conhecimento acerca dele, mas ganhar a sua própria pessoa. Ganhar a sua própria pessoa. E se a palavra do Senhor não permear você nessa questão do Cristo todo inclusivo, se ela permear cada vez mais, você terá a sensação de que nada se compara com ganhar Cristo, a própria pessoa dele. Sim, eu preciso que o Senhor me ajude com isso, que Ele me apacente com isso, que Ele me salve disto ou daquilo. Mas, por fim, nós compreendemos que há algo mais do que o que pedimos para Ele, para fazer certas coisas. A minha oração agora é: eu quero te ganhar. Eu quero te conhecer. Eu quero estar em ti. E quero que tu te tornes a minha pessoa. Um dia de cada vez. Cristo é a corporificação da plenitude da deidade. Colossenses 2:9. Leiam isso e vejam a nota de rodapé. E a realidade das sombras de todas as coisas positivas. Nos próximos 2 pontos, temos um assunto algo muito prático. Para ganhar algo, é preciso pagar um preço. Há um preço. E assim que temos conhecimento disso e somos iluminados, de que temos de pagar um preço, mas se os amados santos não o fizerem, durante meses, durante anos, durante décadas, alguns até perceberão que no final do tempo deles nesta terra, que eles deveriam ter pago o preço. Então, esse amado irá pagar o preço durante 1000 anos, porque todos pagarão o preço de alguma maneira, em algum tempo, em alguma ocasião.
Então, é como você pagou um preço para estar aqui, e os amados santos no treinamento de meia-idade estão aqui pagando um preço para estar aqui durante um ano, porque o Senhor cada vez mais se torna real para você. E você então tem um sentimento sobre o estágio, humanamente falando, onde eu estou. E eu já passei pela metade. Senhor, preciso do teu apacentamento e do teu cuidado por mim daqui até o fim. E conheço alguns amados santos que quando eles tinham 20 e poucos anos, eles tiveram uma consagração genuína, mas não cresceram até a maturidade, até chegarem a 70 anos de idade, alguns deles tendo ficado com muita enfermidade, muito doentes. Então o Senhor os lembrou da sua consagração e nos últimos meses, talvez em um ano, o Senhor teve caminho para entrar nas profundezas deles, para eles alcançarem a maturidade e concluírem a sua corrida de uma maneira gloriosa. E eu aprecio isso. Mas profundamente em mim há outro sentimento. Se eles tivessem produzido isso 35 ou 40 anos antes, quanto mais o Cristo todo inclusivo poderia ter usado a porção deles de Cristo para ministrar Cristo a todo tipo de seres humanos. Então, santos, estamos pagando o preço. Mas comecemos a pagar tão logo nós fiquemos sabendo disso. Ninguém é jovem demais. Na meia-idade você já passou da metade da vida, e alguns estão nos seus 80 anos de vida. Eles se consagram. Eu já vi isso acontecer. Alguns, nos últimos poucos anos, o Senhor rompeu de maneira forte e eles então pagaram o preço a partir daí. Quero ler novamente isso. Para ganhar algo é preciso pagar um preço. Queremos ganhar Cristo. Então haverá um preço. Letra C. Ganhar Cristo é experimentar, desfrutar e tomar posse de todas as suas riquezas insondáveis, pagando um preço. Vejamos isso. Novamente as palavras ganhar Cristo. Ganhar. Ganhar Cristo é experimentar Cristo. Ganhar Cristo é desfrutar Cristo. Ganhar Cristo é tomar posse de todas as suas riquezas insondáveis, pagando um preço. As riquezas insondáveis, dia após dia o Senhor quer dispensar uma porção das suas riquezas a nós, mas da nossa parte precisamos pagar um preço. Às vezes, parece ser algo comum. O Senhor diz: o preço que eu estou pedindo que você pague é levantar 20 minutos mais cedo. Em vez de ir para a cama às 11h15,
Por que você não vai para a cama 15 para as 11? Então, você está pagando um precinho pequeno. Então, quando nós respondemos a isso, por diversas razões, se não respondermos, ainda teremos a oportunidade, mas aí o preço começa a aumentar. O preço aumenta. Agora chegamos a este ponto-chave. Item B. Para ganhar Cristo. Paulo não disse eu irei ganhar Cristo, ele diz para ganhar Cristo. Espero que haja uma oração pessoal da parte de cada um de vocês. Você diga, Senhor, eu escolho te ganhar, eu quero ganhar o Cristo todo inclusivo. Eu estou aprendendo que há um preço, mas essa é a minha decisão. Eu me abro para ti. Quero te ganhar. Não estou satisfeito meramente com saber a respeito de ti. Eu quero te ganhar. A necessidade que temos hoje é ganhar mais de Cristo. Possuir mais de Cristo. Experimentar mais de Cristo. Desfrutar mais de Cristo. E expressar mais de Cristo. Vou ler novamente isso. E quando eu fizer a pausa, diga, mas genuinamente, diga um amém genuíno. Isso é uma espécie de oração ao Senhor. A necessidade que temos hoje é ganhar mais de Cristo. A necessidade que temos hoje é possuir mais de Cristo. Nossa necessidade hoje é experimentar mais de Cristo. Nossa necessidade hoje é desfrutar mais de Cristo. A necessidade que temos hoje é expressar mais de Cristo. Então, em inglês, são 3 letras E. Experimentar, desfrutar e expressar. Em inglês, as 3 começam com E. Experimentar Cristo, desfrutar Cristo e expressar Cristo. 2. Temos de saber o que significa ganhar Cristo. Eu estou feliz que isso está chegando agora com relação ao significado das palavras. O que significa ganhar Cristo? Segundo o grego, o substantivo derivado do verbo ganhar encontra-se em Filipenses 3:7 e a forma verbal no versículo 8. Alguns de vocês estão tendo aula de grego, vocês podem ver. Com esses amados irmãos são bons professores, eles podem ajudar vocês a entenderem essa afirmação específica aqui. Esse ganhar desta maneira vem da revelação. Precisamos fazer uma pausa aqui. Não podemos saltar sobre esse ponto. Revelação significa que algo estava cobrindo a nossa mente e o resto do nosso ser, e quando voltamos o coração ao Senhor, nos abrimos, exercitamos o nosso espírito, então aquilo que estava nos cobrindo é removido, e então no nosso espírito temos aquilo que é chamado revelação, ou seja, algo é revelado.
já estava ali no Novo Testamento, mas agora, pessoalmente e na experiência, torna-se uma revelação para você. Você sabia a respeito disso, certas coisas a respeito desse assunto, mas agora você viu. Letra C. Os nossos véus têm de ser removidos para vermos Cristo nos vários livros do Novo Testamento. Em João, Romanos, Colossenses, Hebreus e Apocalipse. Recentemente eu mencionei sobre ter um relacionamento pessoal com o Senhor e durante o dia, ao ler e orar, de um determinado livro, versículo por versículo, não fiquei surpreso e foi muito encorajador. Eu recebi e-mails, recebi telefonemas e outras coisas, mas o que eu devo ler e louvar, não sei o que deveria fazer. Então, 2 santos ontem à noite, depois da reunião de oração, nós tivemos essa comunhão, e para um eu disse, considere, eu sugiro o melhor lugar para você ler e orar, que seja Romanos. Em 1974, quando o irmão Lee começou o treinamento de tempo integral dessa maneira. Mas então veio outra pessoa ter comunhão, e depois de alguma comunhão, eu meramente sugeri. Eu disse, bem, irmã, sugiro que você leia e ore 1 de João. Parece ser, é uma linguagem muito simples, mas é um dos livros mais profundos do Novo Testamento. Então, isso são possibilidades. João, Romanos, Colossenses, Hebreus. Eu acho que eu posso compartilhar o seguinte, não vou dar detalhes, mas como parte do meu viver diário, no meu relacionamento pessoal com o Senhor, eu estava lendo e orando Hebreus. Estava lendo e orando todo o livro de Hebreus. E depois Mateus. E Apocalipse. Letra D. Temos de ver que Cristo é Deus sobre todos, bendito para todos sempre. Ver Cristo não é apenas para o vermos. Ver Cristo é para o ganharmos. Então, vê-lo não significa que se estivermos entre os santos vencedores que serão arrebatados quando o Senhor vier para a sua noiva, a noiva e o noivo se encontram. Não tenho ideia de qual será a conversa. Eu imagino ele dizendo, oi, que bom te conhecer. Meu nome é fulano de tal. Qual é o teu nome? Haverá a vida divina estará simplesmente resplandecendo na sua face, ou eu diria na face dela, da noiva, porque irmãos, nós seremos parte dela, as irmãs também parte dela.
Não relutem. Você pode ser um homem agora, mas você terá de ser parte dela naquele momento. Simplesmente naquele momento, estando ali, quando Cristo vier, não fisicamente, Ele estará vindo para os santos vencedores. Então, começamos vendo-o, mas o nosso vê-lo não é físico, é interior. Eu não consigo explicar. Você vê algo que não é visto fisicamente, mas o nosso espírito tem essa sensação. E vê-lo é para o ganharmos. Então, outra oração simples. Senhor, quero te ver. Da tua maneira e no teu tempo, Senhor. Mas, por favor, que seja logo. Como hoje à noite, ou amanhã. E eu quero te ver espiritualmente. E então, isso vai levar você à maneira de ganhá-lo, dele te ganhar. Depois de vermos Cristo, temos de ganhá-lo. Temos de pagar o preço a fim de ganhar o que vimos. Você vê isso? Você tem de ver primeiro. Mas se quisermos ganhar o que vimos espiritualmente, então temos de pagar o preço para ganhar aquilo que vimos. Então, em nosso relacionamento pessoal com o Senhor, haverá um vê-lo diário, dia após dia. E, como resultado, do nosso lado, precisamos pagar o preço para ganhar aquilo que vimos. Então, é necessário que haja algo que realmente toca você. A preciosidade da toda a inclusividade de Cristo. Senhor, eu quero te ganhar. E agora estou aprendendo que preciso pagar o preço. Senhor, mostra qual é o preço, Senhor. Alguns podem ter 20 anos de idade, terceiro ano da universidade, e algumas pessoas falam, você é um estudante maravilhoso, por que você não faz um doutorado, não pega um PhD? E você tem um sentimento que, por causa do treinamento do tempo integral, eles vão falar, isso é perda de tempo, você vai desperdiçar o seu tempo, mas ainda há aquele sentimento interior. E você então percebe que o preço é vir para cá. Como eu mencionei antes, para ganhar aquilo que vimos. E na verdade, amados santos, quanto mais o vemos espiritualmente, mais nós queremos ganhá-lo. Sim, o preço aumenta. Mas cada vez mais a nossa visão e o nosso sentimento é que o preço, comparado contigo, Senhor, é nada. Tu és tudo. Às vezes eu falo, eu tenho que abandonar isso, deixar aquilo. Mas, por fim, você percebe
que estamos pagando um preço por algo que nada é comparável com toda a inclusividade do Senhor. É por essa razão que Filipenses 3:8 fala da sublimidade do conhecimento de Cristo. E que Paulo diz no fim do versículo, para ganhar Cristo. Esperamos que esses versículos, não apenas em nossa leitura, mas que os recebamos em nós, e então compreenderemos. Senhor, está claro, obrigado, Senhor. Para ganhar Cristo. Agora, eu não diria que é uma surpresa, mas há uma sessão sobre os vencedores. Temos de usar a palavra vencedores, mas na verdade, ainda não há nenhum vencedor. Eu não posso dizer que eu sou um vencedor, mas temos de usar essa linguagem para descrever um grupo de santos se você ler Romanos 2:27, capítulo 3, versículos 5, 12, 21, versículo 21, ele fala daquele que está vencendo. Ele está vencendo. Você está vencendo nessa determinada situação. Está falando de um grupo de vencedores. Mas há diversos santos que estão buscando isso. Nós ouvimos o Senhor dizendo, ao vencedor, você receberá isso na era vindoura. Então, alguém faz a pergunta, ele vence nesta situação. Você está numa situação, uma situação da sua idade, mas o preço que você tem de pagar para que o Senhor permita que você se torne um santo vencedor. Estou em outra idade, a situação é diferente, mas ainda precisamos experimentar o que é ser um vencedor. E agora veremos por que estamos terminando esta mensagem com essa necessidade de vencedores, para dar uma visão. Se não houver vencedores, virtualmente, nenhum cristão ganhará Cristo. Nós veremos. Eu estou falando de maneira genérica, como o irmão Lee falou. Mesmo que você venha para uma igreja local genuína, não importa em que país, em que lugar, você percebe que essa igreja genuína é real, mas não está totalmente desenvolvida. Isso é o fato. É por isso que em Apocalipse 2:3, o Senhor, na verdade, está falando ao mensageiro da igreja, das igrejas. Então, o mensageiro pode dar à igreja aquilo que Deus falou a ele. Eu vou tentar explicar como isso está conectado, relacionado com o restante da mensagem. Deus tem uma necessidade
Deus precisa de vencedores, de santos vencedores, que se esforçam para buscar Cristo e ganhar Cristo. Se esforçam. Isso é tomar através de um esforço de violência para conseguir aquilo que você está buscando. Se esforçam. Não é algo simples. E diversos entre nós que estamos crescendo em vida podem explicar isso a você de uma experiência. Há um tempo de esforço para ganhar Cristo. Paulo era alguém que se esforçava para buscar Cristo a fim de ganhar Cristo. Logo depois que ele foi salvo, ele começou a se esforçar. Não foi muito tempo depois que ele foi salvo, os religiosos queriam matá-lo, talvez 4 ou 5 vezes no livro de Atos. Paulo era alguém que se esforçava para buscar Cristo a fim de ganhar Cristo. Então, buscar é uma coisa ativa. É algo forte. Pouquíssimos cristãos hoje, incluindo nós, são como Paulo. Eu tenho responsabilidade de dizer isso, mas a fonte é o ministério da era. Pouquíssimos cristãos hoje, incluindo nós, são como Paulo. Há pouquíssimos santos na restauração do Senhor que são como Paulo, querendo ganhar Cristo a qualquer custo. Mas uma palavra como essa pode nos iluminar e o Senhor pode dispensar aspectos dele para nós, de maneira que profundamente percebamos, sim, eu sou assim, mas Senhor, eu te peço, tudo que tu tiveste que fazer com Paulo, Senhor, faz comigo, na minha situação, seja o que for. Podemos ser cristãos que buscam, mas podemos buscar Cristo apenas até certo ponto, estando satisfeitos com uma vida da igreja rotineira e com uma obra e serviço rotineiros para Cristo. Estou apenas enfatizando o fato aqui. Não estou me dirigindo a nenhum lugar e a nenhuma pessoa. Mas enquanto eu examinava o ministério do irmão Lee, nesta linha eu tive de fazer uma pausa e perceber que o que ele estava dizendo é da máxima necessidade em todas as igrejas locais por toda a terra. Então vou ler novamente. Podemos ser cristãos que buscam. Nós somos. Nós buscamos o falar do Senhor. Mas podemos buscar Cristo apenas até certo ponto. Se você quiser saber a que ponto você está, pergunte ao Senhor. Senhor, até que ponto? Ou o Senhor não decida dar uma palavra direta dele. Você tem a sensação, ele pode te dar uma sensação para você buscar um irmão ou uma irmã maduros
para ter comunhão? Alguém que você confia para ajudar você a saber onde você está com relação a isso? Especialmente os jovens, com menos de 25 anos de idade. Talvez, se você esteja por aqui, queira ter alguma comunhão depois de determinada reunião. E eu vou dizer, você quer saber onde você está? Você deve ser encorajado. Você entrou no terceiro estágio do crescimento de vida. Você precisa saber onde você está. E é por isso que daqui 10 anos atrás nós tivemos um momento em Boston. Os santos foram lá para passar um ano no treinamento. E os irmãos me perguntaram qual seria o tema, especialmente em cada outono. E eu disse, nós temos que passar pelo terceiro estágio, pois é aí que vocês estão. Quando vocês se formam, quando vocês vierem para cá, vocês já devem estar no terceiro estágio. Então vocês já estão nesse estágio. Vocês têm de aprender algo sobre o que é esse estágio. Porque o Senhor é completo, é cabal. Ele aplica a cruz, primeiramente à carne humana. Tudo que ele faz é cabal, então ele aplica ao ego e à constituição natural. E gradualmente, pouco a pouco, o Senhor vai chegando às profundezas do nosso ser. E por fim, amados, é um evento raro, mas é necessário, é crucial. Você precisa estar disposto a que o Senhor quebre o seu homem exterior, quebrante o seu homem exterior, para que o Espírito possa fluir desimpedidamente. Então, será que estamos satisfeitos com uma vida da igreja rotineira? Com uma obra e serviço rotineiros para Cristo? Eu estou colocando isso entre os irmãos e as irmãs e o Senhor. Não estou me referindo a nenhuma localidade e a nenhum irmão ou irmã específico. Há apenas a visão aqui. Seguir uma rotina não nos capacita a nos esforçarmos a fim de ganharmos Cristo. É uma rotina. E agora que você está ouvindo a respeito disso, não deixe que isso se torne um problema. Ao mesmo tempo, precisamos ter um entendimento honesto. Senhor, será que a minha vida diária é uma rotina? Será que a reunião do Partir do Pão é uma rotina? Esta reunião é uma rotina? Você praticamente já sabe o que vai acontecer. É uma rotina? E essa rotina não nos capacita a nos esforçar a ganhar Cristo. Ela nos impede de nos esforçar, de lutar. Em nós deve haver uma luta, um esforço, porque tantos cristãos não buscam a Cristo a fim de o ganhar. Deus precisa de vencedores, santos vencedores. Vamos gastar um tempinho aqui, porque tantos cristãos não buscam Cristo a fim de o ganhar.
tantos não estão buscando. Precisamos que o Senhor resplandeça em nós e até mesmo dizer: Senhor, faz de mim um buscador. Não confio em mim mesmo, que de aqui em diante eu estarei buscando. Mas, Senhor, faz aquilo que somente Tu podes fazer, para que eu seja um dos cristãos que agora estão buscando Cristo. E todos tenhamos a mesma meta de buscar Cristo para ganhá-lo. Então temos de compreender que Deus precisa de vencedores, de santos que estão vencendo. Ele precisa de irmãos e irmãs assim, neste exato momento em que estou falando. Se ele ganhar os irmãos, se ele não ganhar irmãos e irmãs na sua restauração, o irmão Lee falou antes de falecer, nesse documento escrito que eu tenho, se ele não ganhar, o Senhor terá de ir para outra parte da terra para levar o seu ministério até o fim. Se percebermos, Senhor, isso é possível, então nós pedimos a Ele, primeiro, Senhor, pela Tua misericórdia e por Tu lidares totalmente, cabalmente conosco, para que busquemos e ganhemos dia após dia, interiormente buscando Cristo, interiormente ganhando Cristo. O Senhor começou a chamar vencedores no século I, no século I. E há todos esses versículos aqui das 7 igrejas. E hoje, Ele ainda está soando o chamamento aos vencedores. Agora, por favor, não me pergunte de que maneira Ele está chamando. É necessário um sentimento interior, mas um sentimento definitivo, determinado, de que há essa situação. O Senhor precisa de santos que estão vencendo. E hoje Ele ainda faz soar o apelo, o chamamento. E interiormente há uma sensação. Quem vai ser um santo vencedor? Você está disposto a ser um santo que está vencendo? E eu preciso de santos vencedores para terminar esta era. Ele está falando assim. Há milhões de cristãos genuínos na terra hoje. Mas onde estão os vencedores? Onde eles estão? Você vai para um seminário, a 1 hora de carro daqui. Será que há santos vencedores ali? Será que algum professor ali é um santo vencedor? Será que eles têm uma matéria sobre tornar-se um crente vencedor? Mas agora, para terminar esse assunto, esses 3 pontos no final, I, J e K. Deus chama os vencedores, mas quem responderá a esse chamamento? Eu aprendi isso com o irmão Witness Lee. Ele sabia que Deus estava chamando. Até certo ponto, em mim,
quando eu estou contigo interiormente, Ele está chamando os santos vencedores. Onde eles estão? Eu preciso de santos vencedores para terminar esta era. Mas quem responderá ao chamamento? Digamos que no treinamento semestral, quando os irmãos no final da mensagem digam que o Senhor está chamando os santos vencedores, quem responderá? É um treinamento, não fique empolgado repentinamente. Então, esta noite você será um vencedor. Será que você levará isso ao Senhor? Senhor, tu precisas de santos vencedores. Senhor, estou disposto a responder esse chamamento. Preciso do teu guiar. Do meu lado, estou disposto. Letra J. Quem responderá ao chamamento de Deus, buscando Cristo a fim de ganhar Cristo? Então deve haver essa pergunta sincera. Por amor ao Senhor, eu vou dizer da seguinte maneira: quem na restauração do Senhor, quem na Califórnia, quem nos Estados Unidos, ou em qualquer lugar da terra, quem responderá ao chamamento de Deus? Quantos santos sabem que há um chamamento neste exato momento? Enquanto eu tento compartilhar algo, o nosso interior está dizendo, Ele está chamando. Quem responderá? Deus está chamando. Quem responderá? E responderão buscando Cristo, para ganhar Cristo. Buscar, ganhar. Espero que você acorde às 2h17 da manhã e gaste uns 15 minutos, porque você tem esse sentimento, buscar Cristo, ganhar Cristo. Senhor, eu tomo essa decisão. Faz aquilo que somente Tu podes fazer. Quero ser um crente que busca Cristo. Diariamente quero ganhar Cristo. Agora concluímos com a letra K. E vocês podem orar uns 40 segundos e os irmãos virão para o microfone como sempre. Esperamos que muitos entre nós façam um favor a Cristo e respondam ao chamamento de Deus por vencedores. Esse é o sentimento amplo. Eu sou um escravo de Cristo, como no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 1. Esse livro foi escrito para os escravos, os servos de Deus. Para mim é uma honra ser um escravo do Deus triuno. Esperamos que muitos entre nós façam um favor a Cristo. Vamos fazer esse favor a Cristo, respondendo o chamamento de Deus por vencedores. Então, quando orarmos agora, faça com que essas últimas palavras, o chamamento de Deus por vencedores, se tornem uma oração. Compartilhem durante 30 segundos aquilo que te tocou na mensagem. Orem e profetizem. Amém.